Podemos começar, tá, Alexandre, Elliot e os demais colegas? Então, boa tarde a todos e todas. É, seguimos agora, né, para a nossa agenda de reuniões da rede de estados para soluções digitais para o fomento à cultura. Na semana passada já foi realizada a reunião do GT4 de desenvolvimento e design. é, E aí já lançamos esses dias, né? Na manhã de hoje, na verdade, um informe com um pouco do que foi a reunião. Também todo esse processo está sendo registrado, gravado, relatado. Estamos com uma página no ar. Vou colocar aqui já já o link da página. Todos os vídeos e todas as atas das reuniões estão sendo colocadas nessa página para a gente gerar uma memória desse processo de construção e de pactuação com estados em relação aos diversos temas, né, aos temas transversais que atravessam aí o guarda-chuva das soluções digitais para o fomento à cultura. Então, já houve o primeiro debate, como eu falei, né? Tivemos a reunião geral, depois um primeiro debate de GT com a apresentação de telas e funcionalidades, e agora seguimos para o nosso GT de dados e taxonomia do ecossistema de soluções digitais. Então, deixo vocês com Alexandre e Elliot, que são consultores contratados via TED, e têm trabalhado conosco, né, no TED, junto à UFPR, a Universidade Federal do Paraná, e outros colegas também nessa equipe. Passo a palavra para vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre, Alexandre Cajazeira. Como o Alexandre Santos acabou de me apresentar, sou cientista de dados hoje, vinculado ao TED Mapas, vinculado à Universidade Federal do Paraná. E nós estamos trabalhando junto ao Elliot, ao Irá e toda a equipe do TED nessa proposta de padronização e integração de dados relacionado à PNAB e ao Sistema Nacional de Cultura, enfim, e hoje nós vamos discutir um pouco do que nós estamos trabalhando, quais são as nossas entregas, quais são os nossos produtos, como que essa padronização de dados e a arquitetura de dados da PNAB ela pode atualizar o sistema Mapas para que nós possamos rodar a política e avaliar o seu impacto social e seu impacto na prática das ações culturais. A nossa apresentação de hoje ela está estruturada nesses quatro principais pontos. Então, num primeiro momento de contextualização, nós vamos tratar da arquitetura de integração e interoperabilidade. Em seguida, nós vamos falar dos artefatos e fluxos da equipe de dados do TED Mapas, então mostrando e contextualizando um pouco onde cada um dos produtos, dos artefatos e dos fluxos de trabalho da nossa equipe, onde cada coisa dessas se insere nesse panorama geral do projeto e da PNAB. Em seguida, nós vamos tratar da arquitetura de dados da PNAB em si, em especial tratar um pouco da estruturação, do mapeamento dos planos de trabalho, que nós identificamos como uma das principais modificações, digamos assim, em termos do banco de dados do sistema Mapas, para que possa ser aderente à PNAB. No último momento, nós vamos discutir um pouco do dicionário de dados da PNAB, que é basicamente a consolidação ou a representação desse padrão de dados, certo? Eu vou compartilhar essa apresentação com o Elliot, que também é cientista de dados, junto ao projeto, e o Irá. Então, eu vou apresentando e, à medida que vocês identificarem a necessidade de me complementar, fiquem à vontade, pessoal. Então, inicialmente, falando um pouco, eu vou pedir licença a vocês aqui de sair um pouco da apresentação, mas nós temos esses diagramas para que nós possamos conversar um pouco sobre cada um dos momentos. Então, eu vou apresentar o Figma inicialmente, né, e discutir do ponto a ponto com vocês nessa apresentação. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar da arquitetura de integração e interoperabilidade, né? O que é isso? Esse é o cenário que nós temos projetado aqui nesse fluxo, nesse diagrama de informação, nesse fluxo de informações. Esse é o cenário
onde nós temos, onde nós vamos rodar a PNAB, de certa forma, onde nós temos o software Mapas Culturais, né, o sistema Mapas Culturais, como um agregador, um grande agregador de informações do SNIC, né, e do Sistema Nacional de Cultura como um todo. E como que isso se contextualiza, onde que nós nos inserimos nesse cenário? Bem, nós queremos, o objetivo geral é rodar uma política nacional de fomento, a política nacional de Blanc, e nós temos esse software Mapas, que é o software consolidado para a cultura, onde boa parte dos fluxos de dados e de integrações entre os agentes culturais no Brasil acontece. Não só agentes culturais, mas espaços, eventos culturais, iniciativas. Nós temos uma plataforma robusta, consistente, que diversos fluxos da política cultural acontecem sobre essa plataforma. No caso da PENAB, nós temos três cenários aqui gerais, né? Nós temos os cenários onde os estados e municípios, eles aderem ao sistema Mapas e eles já executam a sua política, eles já absorvem, já instanciam o sistema Mapas, e nós temos um cenário onde outras soluções estão inseridas. Para que nós possamos rodar e avaliar a política de maneira consistente, de maneira complementar entre sistemas, para que nós possamos garantir a interoperabilidade entre esses sistemas, onde cada sistema tem sua base de dados, onde cada sistema tem sua infraestrutura e executa esses fluxos e esses processos de maneira independente, nós precisamos, em primeiro lugar, de um padrão de informação, de um padrão de representação dos dados e das informações. E é exatamente nesse cenário, onde todas as soluções distintas elas convergem para um determinado ponto, que entra uma arquitetura de dados no padrão SNCC-PNAB, que basicamente é um padrão de representação das entidades, das macroentidades vinculadas à PNAB, por exemplo, agentes, ações culturais, como que a gente vai representar, os programas de fomento, as iniciativas, que são os projetos fomentados, mas nós precisamos ter uma padronização dos dados de modo que todos esses sistemas e todas essas representações distintas, tanto em termos de infraestrutura quanto de representação dos dados, elas precisam convergir para um determinado padrão, para que nesse padrão, a partir de uma série de funcionalidades de integração, de conversão, por exemplo, de dados, nós possamos ter tudo isso numa espécie de data lake, que nós estamos chamando aqui de agregador de dados SNCC, certo? É onde todos esses dados vão convergir para que, naturalmente, nós possamos rodar a avaliação da política pública, para que nós tenhamos em uma entidade ou em uma plataforma centralizadora, de certa forma, as informações vinculadas à PNAB, que para garantir consistência, para garantir também que esse ecossistema de soluções digitais relacionadas à cultura, e em especial à PNAB, possam conversar, nós estamos pensando essa padronização e ele é indissociável, o padrão PNAB é indissociável ao padrão SNCC e ao sistema Mapas Culturais, porque é onde os fluxos de cultura acontecem hoje, né? Então, nós temos o SNCC organizado em agentes, iniciativas, espaços e eventos, e a nossa proposta, a partir do objetivo de ter, por exemplo, os indicadores da PNAB representados pelos painéis de visualização de indicadores, para que a gente tenha lá na ponta a avaliação da política, nós precisamos ter uma padronização de dados, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que essa padronização de dados converse e seja compatível, porque ela é indissociável, ao SNCC e ao sistema Mapas. Então, esse, pessoal, é o cenário onde nós estamos inseridos, de certa forma. Nós estamos trabalhando nessa arquitetura e padronização de dados para que isso possa garantir tanto a interoperabilidade entre sistemas, como também a avaliação e a execução da política como um todo, certo? Esse slide inicial, ele nos dá um contexto, de modo geral, de como nós estamos trabalhando e em onde nós estamos inseridos. Então, nós vamos apresentar, e eu vou tentar abordar também aqui no Figma, de modo mais objetivo e concreto, onde a equipe de dados, quais os artefatos e quais são os fluxos de trabalho que nós temos executado para garantir essa padronização da informação, como eu disse agora há pouco, certo? Então,
eu vou apresentar para vocês um pouco desse diagrama, também um diagrama de informação, que vai nos retratar, de modo geral, como nós vamos sair de um agregador de dados do SNCC, que eu apresentei para vocês anteriormente, aos painéis de dados que vão viabilizar a avaliação da política da PNAB numa outra ponta, considerando naturalmente que todo esse processo aqui ele é fundamental para que a PNAB de fato aconteça, ela seja executada. Então, no primeiro momento, como eu falei inicialmente, nós temos uma arquitetura de dados que é indissociável ao SNCC. Então, a primeira coisa que nós temos feito, de maneira paralela ao mapeamento dos fluxos da PNAB, é conhecer a estrutura, como a política se estrutura, qual é o arcabouço legal dessa política, quais são suas entidades e fluxos de informação. Em paralelo, um dos nossos principais artefatos e fluxo de trabalho tem sido exatamente avaliar a arquitetura de dados, o modelo relacional do sistema Mapas. Como ele se organiza, quais são as tabelas, quais são os campos que essas tabelas armazenam, como que elas se relacionam entre si. Então, nós trabalhamos, de modo geral, nesse ponto para, de fato, ratificar que, olha, a arquitetura do sistema Mapas, ela contempla ou ela consegue compreender os fluxos da PNAB. Então, de modo geral, nós temos feito nesse primeiro fluxo de atividades da equipe de dados e um artefato que nós vamos gerar, que é essa extensão PNAB, nós temos feito essas 3 atividades. Análise do modelo relacional do sistema Mapas, análise de requisitos da PNAB, tentando mapear quais são as entidades e os fluxos da PNAB, e a identificação de atualizações na arquitetura de dados do sistema Mapas. Nós vamos discutir um pouco mais à frente aqui nessa apresentação algumas das mudanças, muito é, é, direcionada, ou em especial relacionada à representação e à concretização dos planos de trabalho, como que eles vão estruturar, quais as representações de dados que vão estar contidas nos planos de trabalho que representam as ações culturais da PNAB. Então, esse é um primeiro ponto que a equipe de dados tem se debruçado e que seria um resultado como um artefato resultante do nosso trabalho, que seria a extensão PNAB, certo? Então, nós, em paralelo a esse mapeamento dos fluxos da PNAB, nós estamos propondo mudanças circunstanciais, mudanças específicas, na verdade, à arquitetura ao modelo relacional do sistema Mapas. Em seguida, pensando prioritariamente na interoperabilidade e na conversão de diferentes sistemas nesse ecossistema de solução digitais para a PNAB, nós temos aquele padrão de dados que eu falei inicialmente. Então, o segundo grupo de artefatos importante dessa equipe, que é o padrão de dados da PNAB, ele está representado em 2 coisas, que é o modelo entidade-relacionamento, que mapeia as principais entidades e relacionamentos da PNAB, e os dicionários de dados, que, de modo geral, são quais atributos são necessários para a PNAB. Então, como eu falei anteriormente, nós estamos trabalhando de maneira paralela a compatibilidade desse padrão de dados ao banco de dados do Mapas atual. Nós temos que toda entidade da PNAB, ou toda, nesse nível de abstração mais alto de um modelo entidade-relacionamento na primeira forma normal, nós temos que todas as entidades mapeadas ali, elas são uma perspectiva, uma perspectiva direta e simplificada do banco de dados do SNCC, certo? Então, se, por exemplo, no SNCC eu tenho, no sistema Mapas, na verdade, eu tenho as pessoas que executam a cultura, os operadores da cultura de modo geral, e suas diversos atributos, Instagram, descrição, biografia e uma série de atributos. Para a PNAB, nós vamos mapear quais são os atributos mais relevantes daquelas pessoas para que nós tenhamos esse padrão de dados mínimo para que a política possa acontecer. Então, de modo geral, cada entidade que nós vamos mapear no fluxo, ela é uma entidade útil para a PNAB, ela é uma entidade que se relaciona no fluxo da PNAB que a gente está mapeando, mas ela é resultado de uma consulta estruturada ao banco de dados do Mapas, ao banco de dados atualizado naquela extensão PNAB, naquilo que a gente está chamando de extensão PNAB, certo? Então, de modo geral, as entidades PNAB, elas representadas pelos seus dicionários de dados, elas vão atuar na garantia da comunicação e na integração entre sistemas. Então, apesar de, por exemplo, quando um ente ele adere ao sistema Mapas e ele instancia um sistema Mapas em determinado estado, em determinado município,
essa representação de dados da PNAB ela é automática. Ela já funciona porque nós estamos padronizando a representação dos dados da PNAB com base no sistema Mapas. Mas outras entidades, outros entes e outras instituições, na verdade, que não aderem a esse sistema ou essa padronização de dados, elas não precisam necessariamente instanciar todas as tabelas do Mapas, todos os atributos do sistema Mapas. Elas só precisam chegar a esse nível de entidades PNAB, porque isso já vai garantir a comunicação e integração do sistema. Então, a gente já tem ali mapeados todas as consultas SQL, por exemplo, necessárias do padrão do sistema Mapas, do modelo relacional do sistema Mapas para o padrão de dados da PNAB, e como a gente tem esse de para, o caminho inverso é obtido por consequência, né? Então, esse padrão de dados, que é o que garante a comunicação, a interoperabilidade entre sistemas, ele resulta também, de maneira automática, nos painéis de dados da PNAB, que são os últimos artefatos vinculados à equipe de dados no projeto TED, Mapas, certo? Então, os painéis de dados, eles nada mais são do que uma interface pública dessas entidades. Para que os estados, por exemplo, e eu vou tentar fazer uma analogia para ser mais claro sobre onde que a gente está inserido aqui nos painéis. Para que os estados, para que o Ministério consiga avaliar a política pública, os estados precisam encaminhar para o Ministério todas as informações dos agentes contemplados na PNAB, as pessoas e organizações contempladas pela PNAB, das ações culturais que aconteceram, e por aí vai. Só que nos painéis de dados, eu não preciso compartilhar todas essas informações nominais, sobretudo pela questão de sensibilidade dos dados pessoais. Então, eu posso anonimizar os dados e apresentar indicadores para a sociedade como um todo, para que nós possamos compartilhar os resultados da PNAB. Então, os painéis de dados, de modo geral, eles são uma interface pública dos dicionários de dados, das entidades e dos dicionários de dados da PNAB, certo? Então, eles podem incorporar dados de diferentes sistemas a partir do padrão entidade de relacionamento da PNAB e dos atributos contidos em cada dicionário. Então, esses são os artefatos e os fluxos da PNAB. Como eu falei inicialmente, nós temos essa extensão da PNAB, representada nessas nossas modificações, e eu vou passar agora para o Irá complementar um pouco sobre como exatamente são essas modificações no sistema Mapas que nós estamos realizando, essas atualizações, na verdade, pontuais. Quais atualizações são essas, como que nós estamos representando a PNAB dentro das entidades do Mapas, nessa versão atual. Ale, vou te pedir o favor de você me seguir, compartilhando sua tela lá no Figma, pode ser? Perfeito, claro. Eu vou só ter que atualizar a página para aparecer a possibilidade. Só me dá um segundo. Tudo bem. Enquanto isso, olá, meu pessoal, boa tarde, obrigado aí pela presença de quem pode estar participando, o tempo de todo mundo. Carregando, Irá, só um segundo. Prontinho, estou te seguindo, Irá. Então, aqui é importante esse olhar, né? A arquitetura atual, que a gente está olhando do mapas culturais, né? Que é a que está instalado em todas as instâncias, que tem... primeiro que ela tem essa possibilidade, né, de SaaS, que nem sei se todo mundo conhece, você pode ter uma instalação e subinstalações, e você tem a possibilidade de trabalhar com as entidades, né, os componentes de selo, projetos, oportunidades, agentes, eventos e espaços. E a gente tem dois tipos principais de agentes, né, o agente individual e o agente coletivo, e as oportunidades também a gente tem as inscrições, e aqui uma anotação de um uso que é muito feito hoje em dia. Os projetos na prática são usados para várias coisas, né? Para criar programas, para organizar iniciativas e tal. E aí, uma das coisas para conseguir contemplar a PNAB e dar conta de uma série de desafios, digamos, históricos aí do Mapas, muitos identificados ao longo da oficina, mas também os relatórios de usabilidade, né, os testes de usabilidade feitos pelo MGI, que foram 2. Então, muitas das indicações de lá, a gente acredita, estão sendo resolvidas com essa proposição aqui de arquitetura, que mantém a lógica do selo,
de cara, renomeia, porque aproveita toda a estrutura, então está renomeando o que hoje é chamado de projeto para iniciativas, e entendendo que o projeto é um tipo de iniciativa, né? Então, a iniciativa ela pode se apresentar, a gente pensou no tipo programa, por exemplo, um programa de fomento que tenha ele vinculado a oportunidades editais e que pode ter projetos filhos, né, que são subprojetos, no caso, iniciativas filhas, que aí seria um projeto fomentado, que a gente está entendendo que também é um outro tipo específico. Então, de cara, a gente tem essa proposição de refinamento, digamos assim, dos tipos de iniciativas para contemplar os diferentes cenários, inclusive isso, entendeu? Que é um programa, que é um projeto fomentado. Um projeto fomentado, por exemplo, a característica é que ele geralmente tem investimento, recurso financeiro e, por consequência, um plano de trabalho, cronograma, metas e atividades, prestação de conta, enquanto um projeto que não necessariamente seja fomentado, ele pode ter uma outra característica. Então, isso aqui, essa adição também a gente vai falar com mais detalhes, mas tem esse detalhamento, entendendo que o tipo de a iniciativa ela tem um componente novo, essencial, inclusive, para essa leitura da Aldir Blanc, que é do plano de trabalho, que é organizado em metas que colecionam, digamos assim, atividades. Depois vocês vão ver que tudo isso aqui se conecta lá na frente com os eventos. Seguindo aqui, oportunidades também segue, a gente rebaixou aqui, se vocês olharem, a gente entendeu que a oportunidade ela não é uma entidade do mesmo nível de iniciativas, agentes, eventos, espaços. Então, a oportunidade, na verdade, ela é uma função, né, ela se relaciona, para existir, ela precisa estar relacionada necessariamente a uma dessas entidades. Então, a gente está caracterizando ela de uma outra forma, ainda mantendo aí no nível principal de hierarquia da ferramenta, mas entendendo que por ela estar relacionada, ela está abaixo hierarquicamente e que ela também é a mesma coisa, a figura de organizar os tipos e esses tipos de oportunidade também definirem caracterizações. Então, o tipo edital, que é o mais usado, né, para fomento, o tipo simples, que seria coleta de dados, onde, por exemplo, não tem avaliação e seleção, e o tipo de certificação, que aí tem outro tipo de avaliação, que não é um projeto, é reconhecimento e tal. Enfim, a gente pensou, né, primeira coisa, essa definição, né, essa sugestão de ter tipos diferenciados, e aí o tipo edital aqui também já traz tanto essa funcionalidade, essa lógica do modelo de oportunidade, que a ideia é carregar e facilitar uma série de configurações, né, da oportunidade, inclusive aqui a gente está reforçando a visão do plano de trabalho. Então, ao submeter um projeto, hoje é submetido um plano de trabalho, hoje o plano de trabalho geralmente é submetido como uma planilha, a gente está propondo que isso venha para a estrutura de dados, justamente para criar o vínculo entre iniciativa, né, oportunidade, um projeto proposto. Então, aqui esse plano de trabalho é uma proposta organizada em objetivos, metas e atividades, que depois se convertem também em eventos para poder fazer todo o processo de monitoramento e acompanhamento. Gente, eu estou seguindo aqui, mas se vocês tiverem dúvida, por favor, não me interrompam, na verdade. Mas aí aqui também essa questão, uma coisa que já existe, né, já é utilizada no Mapas, que é os editais, né, uma oportunidade, ela gera inscrições, as inscrições aprovadas, selecionadas, podem se converter. Então, o que a gente está entendendo é que estabelecer essa funcionalidade como padrão para que gere uma iniciativa do tipo projeto fomentado com o respectivo plano de trabalho que foi submetido à inscrição. E aí, essa iniciativa do tipo projeto fomentado é a iniciativa que vai ser acompanhada pelo gestor cultural, né, ao longo da execução do fomento. Seguindo aqui, no agentes também, a gente tem uma mudança que é mais de nomenclatura, então a gente mantém
agentes como entidade macro, de quem faz ações, mas reforça, e a proposta é separar, inclusive a nível de banco de dados, tabelas e tal, o que são pessoas, né, que hoje são os agentes individuais, e renomear os agentes conhecidos como agentes coletivos para organização, entendendo que tem também natureza jurídica e forma de organização, mas entendendo que são coisas muito diferentes, têm tratamentos diferentes, apesar de estarem nesse conjunto de agentes. Então, uma organização não existe sem uma pessoa, né? Então, existe esse vínculo também, mas a organização se caracteriza por ser um coletivo de pessoas, ao contrário da pessoa que se caracteriza pela sua individualidade, né? Então, essa separação a gente achou bem importante. E as pessoas, a ideia é que elas sejam categorizadas principalmente em papéis, então posso ter diferentes papéis de acordo com o vínculo, né? Então, por exemplo, sou uma pessoa gestora da cultura estadual, então vou elaborar programas de fomento. E eu posso ter um outro tipo de pessoa que está vinculado a uma iniciativa, a um projeto, como produtora daquele projeto, como agente daquela organização, enfim. Então, as pessoas se organizam, né, em papéis, delineou aí alguns tipos de papéis, isso também está em consolidação, e as organizações, aqui a gente está colocando como subtipos, a gente estava conversando que são basicamente naturezas, né? Então, natureza jurídica, e são várias naturezas, essas aqui são alguns exemplos, ou se não for de natureza jurídica, é de natureza informal, e aí não, também já está definido, que é o modo básico, digamos assim. Que mais, gente? E, por último, aqui, os eventos, que aí a gente também entendeu dois subtipos importantes. O tipo que já existe hoje, que é de atividade cultural, então, uma apresentação, uma formação, uma produção. Incluir essa questão de um status para dizer hoje no evento se ele foi realizado ou não. Então, ter uma coisa é planejar o evento, outra coisa é confirmar. E, uma vez ele tendo confirmação da sua realização, a gente está criando também essa funcionalidade de pedir, solicitar, de alguma forma vincular que a pessoa que realizou, né, responsável por esse evento, publique também evidências, seja lista de participantes, sejam fotos, vídeos ou outros anexos que comprovem, né, a realização daquela atividade. De certa forma, isso também vai colaborar na prestação de informações, prestação de contas. E a gente também criou, então, esse é o tipo de atividade cultural, que é o tipo padrão de eventos públicos do mapa, né, que formam uma agenda de eventos culturais, mas a gente também identificou a necessidade desse outro tipo, que seriam atividades de execução que são relacionadas às entregas do projeto, que, por padrão, são privadas, mas que são, por exemplo, relatórios intermediários, coisas que a gente avaliou que até podem ser de interesse público, mas para não se confundir, né, com a agenda de eventos, o padrão é privado e tem uma natureza, por isso está de amarelo, que a gente precisa entender que ela vai impactar muito mais na questão de monitoramento e acompanhamento da realização dos projetos, né? Então, tem um projeto comentado, ele tem um plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, né, ele é organizado em objetivos, metas, e aí as atividades vão se relacionar às metas. Então, tem uma meta lá, realizar 3 oficinas, então tem atividade, oficina de design, oficina de software, de desenvolvimento e oficina de dados. Então, realizo 3 atividades e, com isso, eu cumpro a minha meta de realizar 3 atividades, e essas atividades registram, entre todas as características, né, de evidências necessárias para o monitoramento e a prestação de informações. E aí, isso a gente colocou aqui até essa visão, né, de um acervo da PENAB, com esse conjunto de evidências. E, por último, espaços que a gente ainda não se debruçou tanto, a gente tentou organizar aqui diferentes tipos, mas confesso também que a gente não está maduro, então se mantém. A principal mudança mesmo, acho que é essa questão da relação de eventos com iniciativas e essa criação, digamos, do plano de trabalho. Bem, gente, eu estou bastante contemplado, acho que falei muito, agradeço o tempo, a atenção de vocês. E aí, você retoma, Alexandre? Pode ser. Eu acho, Uirá, obrigado pela contribuição.
Eu acho que essa parte de, como o Irá estava apresentando, pessoal, ele já relacionando as entidades do mapas com as transformações e as mudanças. Eu acho que nessa parte do fluxo da informação que a gente tem mapeado, que é o que eu vou apresentar agora, algumas desses pontos vão ficar mais claros, sobretudo do plano de trabalho e das evidências. Então, o resultado o resultado que o Irá estava apresentando nas mudanças estruturais lá do sistema mapas, eles são resultado, digamos assim, desse mapeamento de fluxo da informação da PNAB. Como que a PNAB se estrutura? Que é um pouco do que eu vou apresentar para vocês agora, em colaboração com o Elliot. Então, nesse momento, esse fluxo de informações, ele é resultado de três coisas, né? De mapeamento dos fluxos e etapas vinculadas à PNAB, como a PNAB se organiza, a adequação às instruções normativas, nós nos debruçamos também sobre esse arcabouço legal da PNAB, tentamos identificar como que ele representa determinados fluxos, como que ele amarra algumas informações que são necessárias, e, em paralelo, diálogos e alinhamentos com a equipe do MINC. Então, eu vou apresentar rapidamente para vocês esse fluxo de informações da PNAB. Ele é a base para o que a gente vai mostrar mais à frente. Então, é a base dessas mudanças estruturais que o Irá acabou de apresentar e também a base para os dicionários de dados. Então, nós temos as etapas da PNAB, algumas entidades que são, de fato, tabelas ali para a PNAB, para o padrão de dados da PNAB, e algumas representações secundárias, digamos assim, são tipos de uma tabela, e a respectiva entidade do mapas relacionado. Então, nós temos, e eu vou revisar aqui de maneira rápida, o fluxo da PNAB é um fluxo complexo e interessante, mas nós temos, em primeiro lugar, na etapa de planejamento, a figura do ente federado, que é uma organização, que ela elabora um programa de fomento. Esse programa de fomento, no Mapas, ele se estrutura como uma iniciativa. É que, em se tratando da PNAB, do padrão de dados da PNAB, faz sentido que nós tenhamos essa denominação, programa de fomento, que é como, por exemplo, a legislação vinculada à PNAB intitula. Então, nós temos na etapa de planejamento, a organização ente federado elabora ou constitui um programa de fomento. Esse programa de fomento, ele publica oportunidades, que são, na verdade, desculpa, ele publica editais, que estão dentro do chamamento público, a etapa de seleção, certo? Então, esses editais nada mais são do que oportunidades. E vinculadas às oportunidades, nós temos as tabelas do sistema Mapas de inscrição e de avaliação. Então, de modo geral, um programa de fomento publica um determinado edital, que é um chamamento público. Esse edital vai receber propostas de inscrição, né? Vai receber inscrições vinculadas ao agente. Nós temos, dentro dessa inscrição, uma proposta de plano de trabalho, ainda não está instanciada lá no Mapas como, no banco de dados como um plano de trabalho em execução, porque ele ainda não recebeu fomento, ele ainda não foi selecionado, e é uma funcionalidade que a gente tem pensado também e mapeado, que é, aqui na inscrição, eu vou dizer, de modo geral, quais são as minhas metas do meu projeto, quais são os meus objetivos. O Elliot vai falar um pouco mais sobre a estrutura específica desse plano de trabalho, mas no contexto da seleção, eu vou dizer quais são as metas, de modo geral. E a partir do momento que eu tenho a celebração e eu tenho esse projeto fomentado, a assinatura de um termo a partir do resultado e da avaliação, eu tenho, de fato, um projeto fomentado que entra na etapa de execução. Então, eu tenho aqui, o ente federado vai publicar um resultado, esse resultado publicado, ele resulta no termo de fomento, na assinatura do termo de fomento, que instancia ou que cria, nesse momento, a gente tem a figura do projeto fomentado, que é uma iniciativa. Elliot, se você puder me complementar, aqui eu tenho a etapa de execução e monitoramento, que é a partir desse momento que eu tenho a instância ou a consolidação de uma iniciativa do tipo projeto fomentado. Você quer complementar como ele se estrutura, Elliot? Fica à vontade. Certo, pode ser. Estão conseguindo me escutar com clareza? Sim.
Então, como o Alexandre bem colocou, né, e desenvolvendo o trabalho também do Irá, também, na parte da apresentação, né, então, esse projeto fomentado que vai ser submetido, ele tem alguns tipos, né, então, basicamente, existem projetos para bolsas, né, para o termo de execução cultural, que eu acredito que seja o que é mais aplicado, talvez, né, e parte desses processos eles vão ter, né, essa parte da necessidade da especificação do plano de trabalho, né, que é uma unidade de definição, né, para metrificar o que é que vai ser executado dentro do projeto, né? Então, como está posto aí no slide, né, no Figma, esse projeto ele vai ter uma equipe que, em alguns momentos, ele vai ter uma atribuição de um determinado papel, que vai ser apresentado, detalhado um pouco mais na frente, né? Existe uma vinculação do orçamento, que seriam as rubricas que vão estar associadas, né, à parte do funcionamento aí, né, para onde o recurso está sendo executado, né? Então, o proponente ele vai receber um valor e aí ele vai definir como é que vai ser realizada essa definição para onde ela vai ser executada, né? Então, esse plano de trabalho vai se articular em metas, né? Vão ter macroatividades que vão ser realizadas, né, que vão ser definidas, né? E essas metas elas vão estar implementadas no formato de atividades, né? E essas atividades que vão ser as unidades menores, né, que vai ser detalhado melhor mais na frente, né, geram algumas evidências e ocorrem alguns espaços. Então existe uma vinculação entre essas entidades que são propostas no projeto, que o projeto fomentado ele vai ser uma entidade do MAPAS que seria relacionada à parte iniciativa, né, essa representação dessa informação, né, seria adequada para funcionar na forma de uma iniciativa, e essas atividades elas estariam articuladas, né, no formato também de eventos, né, que são entidades que estão contidas dentro do MAPAS e que precisam ser ajustadas para contemplar essas informações relacionadas ao plano de trabalho. E aí eu passo a palavra novamente para o Alexandre para ele dar continuidade à apresentação. Se Não, se você pois não, diga. preferir, Não, eu Eliot, pensei que ainda tinha aquela outra parte, né? Posso pode seguir continuar? por aqui. Pode Pronto. ficar à vontade. Então, dentro daquele quadrado lá da parte da proposta, né? A proposta vão ter outros campos que vão estar dentro da proposta, informações sociodemográficas, né? De orientação sexual, de faixa salarial, escolaridade, né? Renda, localidade, né? Então, essas informações vão estar contempladas também e também informações relacionadas a algumas declarações, algumas autodeclarações que vão ser necessárias para ser inseridas na parte do plano, juntas do projeto, né? E dentro da parte da execução do trabalho, de definição dessas metas materiais, né, que seria essa parte do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho ele se articula com uma forma de um objeto, que seria esse objetivo geral, né, que no caso, nesse exemplo, a gente está utilizando um artefato biográfico, né? Então, o objetivo geral desse artefato biográfico seria o quê? A produção do livro biográfico do autor Exemplo da Silva, com grande destaque na literatura nacional. Então, isso vai definir o escopo maior da execução do projeto, né? Esse projeto ele vai ter um público que ele vai atender, né? Então tem um determinado público que a gente vai ter que definir ou pelo menos indicar, né? Ou sugerir quais são o público que vai ser proposto, né? Tem um escopo, né? E também vai ter uma articulação da quantidade de meses que seria o período de execução desse plano de trabalho, né? Então, esse objetivo geral ele vai ser quebrado, né, em objetivos específicos, né? Então, seriam formas de como é que a gente pode articular, né, esse objetivo geral, né, em formas, vamos supor, não tangíveis nesse momento, né, de executar esse trabalho, né? Então, nesse exemplo do artefato biográfico, vai ser a realizar uma investigação social sobre o autor, com enfoque em pessoas conhecidas e locais onde ele viveu, por exemplo, né? E um outro objetivo específico seria, por exemplo, criar um artefato biográfico que retrata a vida do autor, né? Então, para fazer a execução desse projeto, né, dessa proposta, vai ter um valor que vai ser orçado, então existem faixas, dependendo do tipo do edital, que vão estar articulando essa questão desse valor, né? Então, por exemplo, aí esse projeto ele vai estar relacionado com o valor de 300 mil,
E esses 300 mil, o detalhamento de como esse recurso vai ser destinado vai ser informado numa planilha que vai estar em anexo, vai existir um padrão para fazer a representação dessa informação, né, do detalhamento desse orçamento, né? Então, esses objetivos específicos, eles vão estar articulados em metas, né? Então, essas metas vão materializar essa execução do plano de trabalho, né? Então, por exemplo, vão ter dois detalhes principais, que seriam o período que ela vai ser executada, né? E o orçamento previsto, né? E uma breve descrição informando o que se trata essa meta. Então, nessa primeira meta aí, ela está articulada, por exemplo, com o primeiro objetivo específico, seria que é realizar uma investigação com 2 pessoas que mantiveram contato com o autor em vida. Então, ela vai ter um período para ser feita essa execução e vai ter um orçamento previsto que existe uma articulação entre o valor que vai estar previsto para a meta e o valor que vai estar discriminado lá no orçamento, né? Então, existe essa vinculação para ter uma articulação, né, e batimento dos valores que vão estar sendo apresentados, né? Uma outra meta seria a seleção de pelo menos 5 locais para a realização dessa entrevista, e aí tem o prazo e o orçamento da mesma forma, né? E as outras metas que estão articuladas aí. Então, essas metas, esses macroprocessos, eles vão ser divididos em atividades menores, né? Que seriam tipo as atividades focais que no rebatimento do MAPS, como a gente está propondo, seriam uma modalidade, por exemplo, de eventos, né? Então, ela vai ter um título e mais ou menos o tempo ou o período que essas atividades vão ser executadas. Então, essa primeira meta, né, ela foi destrinchada em 3 atividades. Então, realizar a busca ativa da localização de documentos pessoais, por exemplo, localizar familiares e amigos do autor por intermédio de redes sociais, né, agendamento de entrevistas com as pessoas relacionadas. Então, todas essas metas, elas vão ter um desdobramento para fazer uma determinada execução dessas metas para cumprir, ter uma articulação entre as atividades, as metas, objetivos específicos para contemplar o objetivo geral, né? E essas atividades, elas vão ter, né, evidências da sua execução, né? Então, a atividade, ela gera uma determinada execução, né? Que vai ter essa articulação, né? Aqui mostrando de forma sintética esse fluxo, né? Que seria a questão da articulação e também entre a equipe que vai executar. Então, para determinadas atividades ou metas, vão existir pessoas-chave, né? Ou serviços específicos que vão ser executados por essas pessoas ou organizações ou empresas, né? Que vão cumprir um papel que seja necessário, né, para fazer a consecução do trabalho, né? Então, a equipe ela vai ser composta de pessoas que vão executar também essas ações e elas vão estar articuladas, né, ou contempladas dentro do plano de trabalho, né? Como já foi bem posto, né, os objetivos orçamentos vão estar articulados de maneira mais ligada diretamente ao plano de trabalho, e o plano de trabalho, né, ele vai estar dividido em metas e subdividido em atividades que vão gerar evidências e eles podem ocorrer em um determinado espaço ou local, né, para, enfim, definir qual seria, né, o local que vai ser executada essa atividade. Pode passar, Alexandre. Então, de maneira geral, aí seria mais uma representação inicial de como essas entidades elas vão ser representadas no sistema de informação e como essas informações elas vão estar relacionadas numa estrutura de entidade de relacionamento, né? Então, isso aí seria mais uma parte final dessa execução, desse levantamento de requisitos, né? Dessa especificação de campos, divisão de como a estruturação da informação do plano de trabalho vai estar articulada, né? E essa saída aí seria mais ou menos o que seria implementado a nível de sistema, né? Que seria o rebatimento do que é inserido na parte da interface, que é o que o usuário tem acesso, o que é trabalhar na parte da regra de negócio, que seria a parte de tratamento da informação, adequação para fazer a sua representação e o armazenamento no sistema de banco de dados, que isso aí seria nossa representação, por exemplo, do escopo e alguns relacionamentos com o plano de trabalho, tá? Então, pode passar, Alexandre. E eu passo a parte para o Alexandre, novamente. Perfeito, pessoal. Eu acho que assim, eu vou dar um salto agora para os dicionários de dados, mas só para ratificar aqui e para consolidar. O Elliot acabou de apresentar essa estrutura de plano de trabalho que entra exatamente dentro daqueles artefatos que eu estava apresentando inicialmente, na extensão PNAB. Ou seja, é exatamente no ponto na perspectiva do plano de trabalho
que consiste a mudança estrutural significativa, digamos assim, no sistema de banco de dados do sistema Mapas, para que ele possa compreender a PNAB de modo geral. Então, isso entra dentro daquela extensão da PNAB, que nós vamos naturalmente ainda discutir, apresentar também em outras oportunidades, esmiuçar, mas o plano de trabalho, como ele está estruturado aqui, vai representar, de fato, uma modificação estrutural no sistema de banco de dados do sistema Mapas. Eu vou falar agora para vocês de um segundo artefato dentro do modelo entidade de relacionamento e do dicionário de dados, que são os dicionários de dados da PNAB. O que é esse dicionário de dados? E, como eu falei, em primeiro lugar, a gente tem a extensão ali da arquitetura do Mapas, e em segundo lugar, num segundo momento, a gente tem um artefato que são o padrão de dados da PNAB, que é onde as diferentes soluções digitais vão convergir. E aí, esse padrão de dados, ele é composto por duas coisas. O modelo entidade de relacionamento, que é quais são as macroentidades da PNAB, como elas se relacionam, o que cada entidade significa dentro do banco de dados do sistema Mapas, e o dicionário de dados, e aí seguindo aqui o slide, o dicionário de dados, ele objetiva descrever negocial ou conceitualmente como as entidades identificadas no modelo conceitual, no modelo entidade de relacionamento, como elas são identificadas, como elas são compostas, quais são os seus atributos e o que elas querem, o que elas representam do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da representação das informações. Nós estamos seguindo alguns modelos, eu acho que na rodada de discussão aqui, de debate com vocês, a gente pode apresentar esses modelos, mas nós estamos seguindo os modelos do painel de dados abertos do TSE, onde cada base do TSE ela tem um arquivo em PDF chamado de Leia-me, que ele é a instância de um dicionário de dados, onde ele identifica a codificação de caracteres, como as informações estão armazenadas, ele identifica quais são os campos e qual é a descrição desses campos. Também modelos relacionados, aqui eu estou citando alguns dos modelos que a gente pegou, mas eu tenho o modelo do SISU, dos dados do SISU do MEC, que é uma página HTML que descreve como esses dados estão, e o modelo do Cadastro Nacional de Endereços para fins estatísticos do IBGE, que é o cadastro de endereços do IBGE de modo geral. E ele se organiza numa planilha entre chaves e valores. E qual vai ser o dicionário de dados da PNAB? Certo? Então, o dicionário de dados da PNAB, a partir desses modelos, ele vai se constituir como um documento que descreve como aquela entidade se representa, como aquela entidade deve ser armazenada e como ela é composta. Então, eu tenho, por exemplo, as pessoas e organizações que são desmembramentos da entidade agente. Então, o dicionário de dados de pessoas vai me dizer, uma pessoa para a PNAB e para o SNCC como um todo, ela precisa ter o seu CPF, ela precisa ter sua cor, raça, ela precisa ter sua orientação sexual, se ela assim optar. Então, quais são o conjunto de informações que vai compor essa entidade? Nós estamos estruturando o dicionário com esses três elementos principais. A descrição do formato, da codificação de caracteres e de critérios de interoperabilidade relacionados a essa entidade. Então, eu vou dizer, olha, o dicionário de pessoas, ele é um dicionário que visa representar todas as pessoas que interagem no fluxo de informações da PNAB e do SNCC como um todo. Os caracteres estão codificados dessa maneira, esses são os critérios de interoperabilidade, como que um ente deve encaminhar os dados do dicionário de pessoas, por exemplo, para o MINC, como que essa comunicação pode acontecer. Ele tem, em segundo lugar, a lista de atributos, e aí eu vou falar um pouco disso ali na frente, já, mas a lista de atributos é, de fato, quais são os atributos que compõem aquele dicionário, que compõem aquela entidade, e aí a gente está dividindo isso em 5 principais campos, 5 principais definições, digamos assim, do que é um atributo, e eu já falo disso mais à frente, com um exemplo prático. E, por fim, um terceiro elemento crucial do nosso dicionário de dados são as consultas SQL, tendo em vista que o dicionário de dados, apesar de ser uma representação simplificada do SNCC, ele é indissociável do sistema Mapas. Por que ele é indissociável? Porque o sistema Mapas é o sistema responsável por executar a política como um todo e por executar diferentes fluxos da cultura, onde os agentes culturais hoje já estão cadastrados, de certa forma. Então, essa é a estrutura que nós estamos propondo enquanto squad de dados para
a apresentação inicial, né, o artefato inicial do dicionário de dados, ele é essa estrutura, como cada entidade da PNAB ela vai ser objetivamente representada no padrão de dados. Ela vai ser representada nesse dicionário com esses 3 elementos, certo? A lista de atributos, e aí eu vou passar para o Figma, deixa eu pedir licença aqui a vocês de novo, para sair da apresentação e passar para o Figma. Cada dicionário, como eu já falei, vai ter a descrição, a lista de atributos e uma consulta em SQL, que vai garantir a compatibilidade com o sistema mapas, né? E cada atributo vai se organizar nessas 4 informações. Nome, que é o nome da variável, que pode encontrar uma representação direta ou não com o sistema mapas. A descrição, valores possíveis, a descrição é a descrição textual do que aquele atributo se refere, valores possíveis, uma lista ou uma referência a um determinado documento para quais são os valores possíveis para aquele atributo, o tipo de atributo, se é um atributo numérico, se é um atributo textual, se é um atributo de data, qual é o tipo desse atributo, que não precisa necessariamente corresponder ao tipo em que o banco de dados está armazenando aquele atributo, porque diferentes bancos de dados e diferentes sistemas podem armazenar atributos numéricos, por exemplo, de maneiras distintas. Mas a gente tem um padrão mínimo que ele precisa ser respeitado, e um campo que vai me dizer se esse dado é um dado sensível ou não, se ele representa uma informação pessoal sensível ou não daquele agente, daquela pessoa, na verdade, ou daquela tabela de modo geral, certo? Então, é assim que se estrutura o dicionário de dados da PNAB, como nós estamos propondo. Eu vou mostrar para vocês agora o dicionário de dados que nós estamos estruturando, ele está em processo de consolidação, de apresentação junto ao Ministério, do dicionário de dados das pessoas, certo? Que são, como nós falamos inicialmente, um tipo de agente. Então, é assim que nós estamos estruturando os dicionários. Eu vou fazer um overview aqui, eu acho que nós não precisamos discutir atributo, esse dicionário está em processo de consolidação, mas o que nós estamos dizendo aqui, de modo geral, é que para garantir a interoperabilidade, para garantir a convergência dessas informações em um agregador de dados, as pessoas elas estarão representadas para a PNAB por esses atributos. Então, eu tenho um e-mail, nome completo, o identificador dele no sistema mapa, se houver, o CPF, a data de nascimento, a cor ou raça, e aí nós estamos tendo cuidado de ter sempre a referência, né, de quais são esses valores possíveis. Então, em termos de cor ou raça, por exemplo, nós estamos seguindo a padronização do IBGE pelos seus censos demográficos. Nós temos o código do município do IBGE, e essa é uma discussão que nós conseguimos avançar, mas é uma questão importante. No sistema Mapas, nós não armazenamos o código do IBGE do município daquela pessoa, mas sim o nome da cidade, o nome do estado, e isso pode gerar não só inconsistências, mas pode gerar dificuldade na análise desses dados. Nós temos o endereço de localização do agente, que é opcional também, quando o agente quer colocar qual é a área de atuação, qual é o local exato de atuação dele, é representado por um ponto de latitude e longitude. Nós temos alguns outros parâmetros que eu vou, como falei, dar uma visão geral sobre isso. Nome social, o nome de perfil, que é como aquele agente quer ser chamado. Nós temos alguns parâmetros, algumas classificações também, categorizações que nós avaliamos junto ao MIN que seriam importantes, então, em processo de consolidação. Então, tem o sexo das pessoas, o gênero, que a pessoa se identifica, orientação sexual, se essa pessoa tem necessidades especiais ou não, se é uma pessoa portadora de deficiência, na verdade, ou não, se é uma pessoa pertencente à comunidade quilombola ou não, se é uma pessoa pertencente a uma comunidade ou etnia indígena ou não, uma comunidade não, peço desculpa, e se ela é pertencente ou não de uma comunidade tradicional. Além de algumas categorizações vinculadas diretamente à PNAB, né? Eu pulei, mas também é importante frisar que a gente está tratando da escolaridade, do grau de instrução e da renda das pessoas, mas nós temos também essa questão da PNAB relacionada às áreas de atuação, na cultura, as ocupações na cultura, que estão em processo de discussão também no campo da taxonomia relacionada à PNAB. Então, nós estamos ainda consolidando esse dicionário.
De modo geral, os agentes culturais, os agentes que são pessoas ou organizações, eles estão estruturados nesses dicionários de dados. A gente está segmentando pessoa e organização justamente porque a gente quer avaliar, por exemplo, a gente quer saber qual é o perfil etário das pessoas vinculadas à PNAB, das pessoas contempladas pela PNAB. Nós vamos atacar os dados do dicionário de dados de pessoa. Mas nós queremos saber, por exemplo, qual é a composição de gênero das organizações que receberam fomento para a cultura. Então, nós vamos conseguir responder essa pergunta pegando a base de dados de organizações. Então, eu quero, por exemplo, a organização A, a organização X, e consigo mapear quais são as pessoas vinculadas à organização X. Essa organização X tem 20 pessoas vinculadas, eu vou na tabela pessoa, pego essas 20 e consigo identificar de maneira anonimizada, claro, mas consigo identificar a composição de gênero, a composição de cor, raça, a composição vinculada a qualquer uma dessas categorias e atributos. Notem aqui, para encerrar essa parte do dicionário, eu vou voltar à apresentação, mais um ponto importante. Quem já trabalha com o sistema Mapas, por exemplo, e quem conhece o banco de dados do sistema Mapa, consegue compreender, por exemplo, que os dados de agentes no sistema está organizado em agente e agente meta. Então, eu tenho uma tabela chamada agente meta, onde os campos vinculados ao agente são dinâmicos, e essa natureza é fundamental para que nós possamos adaptar a solução a diferentes políticas públicas. O que nós estamos fazendo aqui é dizer que, quando se trata de informações vinculadas à PNAB, é fundamental que as pessoas tenham esses campos, tenham essas informações. Isso que me garante a interoperabilidade de um lado e garante a avaliação da política de maneira consistente de outro. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui está em processo de consolidação, já encaminhando para encerramento da nossa apresentação aqui, mas esses são os artefatos, de modo geral, do Squad de dados dentro do projeto Mapas, e o dicionário de dados, a extensão da arquitetura do sistema Mapas, que a gente está chamando de extensão PNAB, e como próximas atividades, nós destacamos aqui, em primeiro lugar, o desenvolvimento dos painéis de dados, que basicamente são coletas de dados no sistema Mapas a partir desse padrão que nós estamos mapeando nos dicionários. Nós vamos ter 3 grupos de painéis específicos: o painel para agentes, pessoas e organizações, o painel para as ações culturais, que vai envolver projeto fomentado, que são as iniciativas, vai envolver também plano de trabalho, metas, eventos e esse universo que nós estamos avaliando, e um painel para avaliar os programas de fomento, que vai verificar, por exemplo, a composição das seleções, os critérios que foram utilizados pelos entes ao realizar a seleção e outras informações relevantes. Além disso, o Squad de dados, nos próximos passos, nós vamos atuar no apoio às equipes de design e desenvolvimento na implantação dessas mudanças propostas. Então, o plano de trabalho, por exemplo, nós estamos propondo algumas mudanças. A partir dessas mudanças, várias telas vão ter que ser projetadas, várias funcionalidades terão que ser implementadas, e nós vamos atuar nesse alinhamento e nesse apoio à execução dessas atividades. Então, pessoal, Elliot e Uirá, se vocês sentirem a necessidade de me complementar, fiquem à vontade, mas nós encerramos a apresentação por aqui. Eu acho que nós podemos debater um pouco, tirar dúvidas, esclarecer, pegar o feedback de vocês também, para que nós possamos continuar nessa condução desse trabalho dessa maneira, né? Tendo como objetivo, de maneira concreta e objetiva, implementar a PNAB dentro do sistema Mapas da maneira mais consistente possível. Bem, obrigado, Alexandre, Elliot, Uirá. Acho que foram trazidas muitas questões. Acho que pode deixar lá um pouquinho a tela das próximas atividades, tá? Foram trazidas muitas questões, né? Uma avalanche de questões, mas, na verdade, é fruto desse percurso das elaborações que essa equipe vem
fazendo, e eu diria até num certo tempo recorde, né? Porque a equipe de dados, nós tivemos alguns percalços no processo de contratação da equipe, de constituição dessa equipe, de composição, e ela foi a equipe dentro do TED mais recente a ser composta. Então, essa elaboração ela vem num certo tempo recorde. Então, mas ao mesmo tempo, vejam, é um debate de muita densidade. É claro que a gente não vai esgotar todo o debate aqui, mas nossa intenção, antes de tudo, era trazer o caldo, né, que já está sendo produzido do trabalho dessa equipe. Eu queria abrir para intervenções, questões, para a gente escutar um pouco vocês. Sei que foram muitas, né? Foi um percurso longo aí de apresentação, então não se furtem a voltar a questões mais para trás, fiquem à vontade. Então, quero abrir a discussão. Questões, sugestões, dúvidas? Caio, com você. Parabéns aí, pessoal. A apresentação. Eita, peraí, estou escutando minha voz. Caio, estamos te escutando aí, parou. Acho que fechou teu microfone. Vocês me escutam agora? Agora sim, tá ótimo. É porque eu estou com outra conta aqui pelo celular para ficar no fone de ouvido. Tá bom. Parabéns aí, pessoal. Assim, o trabalho é muito técnico. Dá para ver que teve muito esforço aí para pensar nessa estrutura de dados. Eu tenho duas dúvidas assim bem pontuais. Claro que se a gente for parar para estudar essa apresentação, outras milhares de dúvidas iam surgir, né? Mas assim, quando vocês falaram sobre essa questão de como o proponente vai subir o orçamento que ele vai gastar, né? Com que ele vai gastar cada coisa, que antes era por Excel, e aí, assim, se vocês puderem explicar um pouquinho melhor como é que vocês pretendem fazer isso agora, para facilitar a análise de impacto financeiro. Então, provavelmente nessa planilha que ele subia antes, ele falava quantos trabalhadores ele gostaria de contratar, quanto ele ia gastar com certas coisas, sabe? Destrinchado. Ao invés de ter só o valor global do quanto ele vai receber, destrinchado ali as etapas, o quanto ele vai gastar com cada coisa. E a segunda pergunta é sobre essa última parte aí da apresentação do dicionário e dos atributos que o agente possui, né, na hora de se inscrever, e esse link com grupos, né, com entidades que têm mais de um agente, né? Eu entendi bem que a gente consegue, com os dados do agente, a gente consegue pegar um grupo que é composto por 20 pessoas e aí fazer essa volta lá no banco de dados, né? Mas aí eu pergunto, por exemplo, quando um agente for se inscrever como uma entidade, para isso, todo mundo dessa entidade teria que estar cadastrado no mapa, né? Para poder fazer esse link. Eu não sei muito bem, assim, é desse que eu queria que explicasse um pouco melhor. Quando ele vai se inscrever dentro do mapa, então ele teria que ter o cadastro de cada pessoa que participa daquele grupo, coletivo, ou seja, o que for dentro do mapa cultural, e não apenas o responsável precisaria ter a inscrição, o cadastro, né? Que eu acho que atualmente o responsável, tendo o cadastro, ele consegue fazer a inscrição do grupo como um todo. E aí todas as informações que a gente pega desses recortes sociais somente sobre o responsável. E a gente perde essa informação da composição da equipe, né? Caio, eu vou responder um pouquinho da última pergunta. O Irá pode me complementar, o Elliot também. Eu acho que essa parte também do orçamento, o Elliot, fica mais para você complementar. Mas, Caio, isso parte, em primeiro lugar, de uma compreensão que a gente tinha exatamente de que nós queríamos mapear quem são as pessoas vinculadas às organizações. Então, assim, a ideia é que, de fato, eu tenha, e a equipe de design já está projetando essas telas, nós já temos essas funcionalidades em processo de implementação também, mas a ideia é que eu, como pessoa, me cadastre no sistema, eu sou uma pessoa envolvida com a cultura, e eu posso me vincular a uma determinada organização. E o representante ou o responsável dessa organização possa vincular outras pessoas.
Isso não inviabiliza uma organização que não faça essa vinculação, uma organização que tenha só o seu responsável. Mas se a gente quer saber na ponta quem são as pessoas que compõem aquela organização, a gente de fato precisa dessa vinculação. O Irá pode me complementar, fica à vontade, o Irá. Você levantou a mão, pode ficar à vontade. Então, isso melhora bastante no ponto de vista do cadastro, não é isso? Então, não para aplicação de um edital X ou Y, de fato, né? Mas no cadastro, a gente vai ter essa possibilidade de um cadastro mais completo, né? Nesse sentido. A ideia é exatamente essa, que quando eu por exemplo, realizo o cadastro de um coletivo, uma banda, por exemplo, eu possa cadastrar e vincular os meus integrantes. E quando eu pleitear um fomento via banda, eu consigo verificar quem são aqueles componentes, quem são aqueles integrantes da organização. Quando a organização submete uma inscrição, eu consigo ver quem são aqueles integrantes. Pode complementar, Uira. Você está com o microfone mutado. Eu tinha travado aqui o computador rapidinho, mas consegui voltar. E isso, eu tentando responder o Caio, assim, complementando a Lê, tem uma vinculação que é dentro da estratégia de não... Assim, tem duas situações. Primeiro, a situação de proposição de inscrição da proposta. Nessa situação, e aí que é a sua primeira pergunta, né, o que a gente está tentando é captar o mínimo de informações para avançar, né? Porque é isso que você falou, o que está na planilha, a planilha é muito detalhada, mas a gente não consegue fazer uma análise sistemática. Então, a gente quer aprofundar, então, definir aí aqueles elementos que estavam mostrando ali, quem foi a Lê, se quiser voltar. Isso, aí. Então, a gente está definindo, esses são os principais elementos. Então, o que a gente vai pedir além do anexo? A gente até colocou ali o orçamento detalhado, a gente ainda vai continuar solicitando essa planilha, né, o modelo de planilha, porque justamente porque a gente entende que a gente não vai agora substituir, conseguir coletar de forma estruturada todos os dados que estão na planilha, e muito menos o detalhamento de orçamento de item, que isso vai variar muito. Mas os elementos principais são o período de projeto, então em meses, né? Porque a data inicial é a partir de uma assinatura do termo, é algo depois, isso tudo na submissão. O período, objeto, e aí a organização de objetivos específicos em que você tem pelo menos um objetivo específico, pelo menos uma meta e pelo menos uma atividade. Então, isso assim, entendendo como parâmetro do que seria esse plano de trabalho, e aí você pode ter vários objetivos com várias metas e várias atividades, mas fazendo esse encadeamento. E que a meta, ela faz essa correlação entre o período e aí a gente está bem na dúvida, até uma coisa que vocês podem opinar, a gente pensou em deixar um valor estimado, porque não necessariamente eu vou cravar e nem vou pedir comprovação, mas ajuda a ideia que compusesse ali outro item que a gente pede separado, que é o valor total do projeto, né? Então, é um projeto de 300 mil, eu apresento 3 metas de 100 mil cada, com 12 meses, e aí a meta 1 é no mês 1 a 4, e aí sucessivamente. E com as respectivas atividades, e por fim, a gente tem aí a situação de atividade prevista. Então, no momento em que eu estou submetendo um projeto, não tem por que eu detalhar muitos itens daquela atividade. Então, vou colocar que a atividade prevista é a realização de oficina. Então, não tenho o espaço definido ainda, não tenho o número de agentes definido ainda, eventualmente eu não tenho nem a pessoa que vai realizar, porque isso pode ser objeto de edital. Então, o plano de trabalho, no momento da submissão de uma inscrição, ele chega até aí com uma relação de título de atividade prevista e previsão, período, né? Então, essa atividade, que é só o título de inscrição, com um mês. Então, se eu tenho 12 meses, eu posso ter atividades, né, distribuídas ao longo desses meses. E aí eu tenho uma conversão. No momento em que esse projeto é aprovado e eu assino o termo de fomento, a ideia é que esses dados sejam convertidos na criação, dentro da iniciativa, desses dados. E aí, por exemplo, esse detalhamento e a relação das pessoas, a gente entende que isso pode ser captado, né, a expectativa, isso é uma das expectativas, a partir da prestação de informações que é contínua. Então, se eu previ uma meta de realização de oficinas, eu coloquei uma atividade prevista, oficinas realizadas, eu vou agora detalhar e, ao invés de uma atividade prevista, eu vou vincular eventos. Então, eu vou realizar a oficina 1, oficina 2 e oficina 3
e nessas respectivas oficinas eu posso ter as pessoas participantes, aí sim eu posso ter o detalhamento das pessoas envolvidas, e aí a soma de pessoas envolvidas nas diversas atividades, por exemplo, dá um elemento disso de o perfil sociodemográfico do projeto ou da organização, que aí também é essa questão da vinculação, né? A gente tem um tipo de vínculo de pessoa-organização e um tipo de vínculo de pessoa com atividade. Mas, enfim, não sei se eu respondi, aprofundei demais, Caio, mas é só porque é um tema muito divertido e complexo, como disse o Alexandre. Os Alexandre. A resposta foi ótima. Aí deixa eu te perguntar, então, depois, então, obviamente que no momento de inscrição, muita gente vai ficar como suplente, ou vai ser desclassificado, então várias informações dessas não são necessárias, né? E aí, quando ele é aceito para receber aquele fomento, aí essas informações adicionais aí que você falou, você imagina aí ele colocando isso no momento de prestação de contas, ou isso é uma coisa que vai ficar aberta e ele vai poder ir preenchendo essas informações à medida que a coisa vai acontecendo? Na execução. No monitoramento e execução, ele vai realmente registrando as evidências, associando os eventos, então ele vai ter essa perspectiva de associar os eventos como atividades, associando as metas ali. Então, eu coloco, olha, essa atividade acabou de acontecer. E aí, por isso, não sei se já nesse refinamento que nós estamos propondo agora vai ser possível, mas o objetivo final, Caio, é que nós possamos, inclusive, monitorar o processo de execução do projeto. Então, nós podemos avaliar exatamente isso. Ó, o agente, ele conseguiu, daquelas metas, ele conseguiu cumprir 3 dentro do período que ele tinha previsto, por exemplo. Então, o objetivo de formular essa estrutura é essa. Isso. Entendi, muito bom, muito bom. Exatamente, é uma mudança de cultura que aí a gente ainda tem, que aí vai depender, isso tem várias questões, né? Mas, por exemplo, é essencial a gente estar adaptando a estrutura de dados e também, como o Alexandre falou, a interface, depois a gente vai poder apresentar, a isso. Então, a ideia é que o gestor solicite, por exemplo, a prestação de informação intermediária. Eu, em vez de solicitar que você me mande um relatório, eu vou pedir, olha, eu quero ver cadê os eventos. Então, eu vou orientar que, quando ele realizar a atividade, ele cadastre essa atividade como um evento no mapa. E aí, com um maior nível de detalhe. Então, esse nível de detalhe tem um limite aí entre o que é requisitado, o que é cultura. E aí, se isso é antes, durante ou depois, também depende da regra. A gente está trabalhando no cenário Piaget, que a galera pode ir fazendo ao mesmo tempo, mas no fim, para fechar a prestação de contas, né, encerrar o projeto, se ele não tiver submetido, aí vai caber à secretaria, que aí é uma questão cultural. Hoje as secretarias, que mesmo as que usam mapas, elas não solicitam muitas vezes essas atividades lá. A prestação de contas ela é feita através de um relatório, o famoso PDF. Então a gente quer também substituir esse PDF no final pela lista de eventos que você realizou. Então, é uma mudança que vai impactando, começa no banco de dados, né, na estrutura de dados, mas impacta aí nessa cultura e na interface, né, da ferramenta. Inclusive, eu dei, o Alessê que está videoizando aí, se puder ir lá no Figma, eu incluí essa etapa lá no final de comentários, justamente ali, ó, que eu entendo que o relatório final gera uma aprovação, que, se aprovado, eu posso encerrar aquele projeto, né, que acabou, não tem mais, o termo é encerrado. Agora, se for reprovado, entra na tomada de contas especial, que aí vai solicitar novas informações e tal, e fica naquele ciclo infinito. Não é isso? Isso, perfeito. Obrigado aí, pessoal, pela resposta, muito bom. E aí, mais alguém levanta a mão, traz questões, dúvidas, contribuições. Rayane, fica à vontade, Ray, pode falar. A Rayane levantou a mão, depois baixou, não sei se era... Pode falar, Rayane. Vocês me ouvem? Sim, sim.
Boa tarde, pessoal. Parabéns, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. A minha dúvida é mais complementar de Caio. Eu vi vocês falando sobre as metas, tal. Eu fiquei na dúvida sobre alterações de meta, porque pode ocorrer por algum motivo, ele pode não executar essa meta. E como é que funcionaria isso? A minha dúvida é mais em relação a isso. Obrigada, gente. Maravilha. Isso é uma questão que a gente até tratou. A ideia de trazer para isso tem um momento ali, volta ali um pouquinho, Ale, você que está projetando. O momento ali que assina o termo de fomento, né, o plano de trabalho deixa de ser uma figura virtual da inscrição e vai passar a ser digamos, uma área ali do projeto. Então, para o gestor do Estado, digamos assim, né, para o gestor estadual, ele vai ter a visão daquele projeto, e para o agente cultural, para o proponente, ele vai ter também a sua visão das suas metas a serem realizadas. Então, a proposta é justamente que esse passe a ser um instrumento de acompanhamento, né? Tem toda a questão de formalização, mas mudanças, então, por exemplo, nesse momento, a partir desse momento em que, até o Ale colocou, deixou de ser uma oportunidade, passou a ser uma iniciativa, a gente tem o mapa, ele permite o registro de todas as alterações em qualquer entidade. Então, se eu alterar uma meta ou se eu criar uma nova meta, isso vai ficar registrado. E aí a gente até conversou sobre isso um pouco com a equipe do MINC, com a Juliana e com a Sofia, sobre isso ser permitido ou não. Então, se eu vou, pelo regramento, né, do edital, pela regra jurídica, a gente sabe que qualquer alteração, a maioria, né, dos casos, não sei se é 100%, qualquer alteração precisa ser aprovada pelo agente, né, pela instituição de fomento. Mas se isso vai ser bloqueado, travado na ferramenta, ou se a ferramenta vai ser só uma forma de ver, é algo que a gente ainda não chegou nessa etapa, Rayane, assim, mas é uma ótima questão. A gente não chegou porque a gente ainda está nessa etapa agora de desenhar as configurações disso, que é uma nova funcionalidade que hoje o Mapas não tem, que é de monitoramento. Então, enquanto eu estou nessa etapa de execução e monitoramento, poder ou não alterar, incluir novas metas, é uma opção, né, uma possibilidade que a gente ainda não aprofundou na interface. Pela estrutura de dados e pela estrutura atual da ferramenta, a possibilidade é que isso aconteça, inclusive com a possibilidade de o proponente faz uma solicitação que só é efetivada depois de uma aprovação da secretaria, por exemplo. Mas, de novo, isso estou colocando aqui como possibilidade, seria o cenário ideal, mas não sabemos precisar, a gente ainda não amarrou, definiu, se a gente vai conseguir implementar dessa forma agora, porque a gente está nessa etapa de definição. Inclusive, mas, enfim, inclusive ouvidos, né, sobre isso, se tiverem sugestões e opiniões, seria ótimo. Obrigada. Rodrigo. Eu só queria complementar, né, que conforme a gente também já expôs nos outros grupos, né, da questão de que a gente está elaborando também uma nota técnica que dá suporte para toda essa informação que vocês estão apresentando, de como utilizar, onde acessar, de uma forma um pouco mais resumida, né, que acompanha, assim como essa estratégia dos informativos, que vocês também já começaram a receber essa semana, que vai também ajudar, né, que é muita coisa. E a ideia é de que vocês consigam manter isso de maneira permanente. Então, só para lembrar isso. Isso, eu acho que também a nota técnica ela vem para auxiliar também a compreensão, né, Rodrigo, e orientar a todos. A gente sabe que numa apresentação não dá para pegar tudo, né, e a nota técnica ela vem para poder tanto facilitar a orientação quanto a implementação junto aos entes, junto a todos os estados.
Mais alguém vai se coloca? Mais alguém tem questões? Rayane, você levantou a mão de novo. Desculpa. Quem foi que falou? A Rayane eu Foi Ira? entendi, fui eu. A Rayane eu entendi que ela ainda não baixou, mas se ela Não quer falar. baixou, né? Eu estava com essa dúvida. Então, fica à vontade, Ira. Isso, só para complementar uma coisa também em relação à fala do Rodrigo, é algo que a gente não colocou na apresentação, mas era o nosso desejo já ter trazido para cá, mas não conseguimos, mas que também está no plano, a gente vai disponibilizar, vai criar um repositório no GitHub com todas essas especificações técnicas e todos esses artefatos que vão ser gerados, justamente para permitir o acompanhamento, a participação em tempo real e, principalmente, o versionamento, entendendo que tudo isso aqui, né, que a gente está apresentando é uma visão, uma proposta, mas que a ideia é que seja uma base, né? Primeiro que a gente já está pegando como base tantas coisas que já existia, mas evoluir essa base para ela seguir em evolução contínua. Então, para registrar isso, em breve a gente deve conseguir consolidar isso no repositório e divulgar amplamente, para que aí a participação, as colaborações possam ser feitas também organizadas por meio desse repositório, e lá ficarem contidas sempre, né, as versões mais recentes dessa estrutura que a gente espera que agora, né, se consolide como arquitetura de dados para a PENAB, mas que já traz uma base da arquitetura de dados do SNCC, que é a estrutura de dados do próprio SNC. Então, quem espera que a partir disso a gente consiga retomar e evoluir essa discussão, né, de dados estruturados, de análise de informações, não só na PENAB, mas no Sistema Nacional de Cultura como um todo. Perfeito, Ira. É isso aí. Pessoal, mais alguém? A gente vai chegando aí, batendo o horário da nossa reunião. Lembrando também que todo esse material vai ficar disponível para os demais colegas que não puderam participar, para os colegas que estão aqui que queiram revisar os debates e a própria apresentação, essa estrutura com mais calma. Também ficamos à disposição, né, a toda a equipe para tirar dúvidas. Também é uma arquitetura, é uma estrutura que está em processo, então até algumas correções de rota, esse é o momento também, né? E é sempre importante a escuta a essa comunidade, que é quem, na verdade, na ponta implementa, né? Então, eu coloco toda a equipe à disposição para que a gente possa estar em escuta permanente, em contato com vocês, certo? Estamos lá nos grupos e tudo mais. Também agradecer a presença de todos, de todas, nessa nossa primeira reunião. Teremos uma segunda reunião, né, no mês que vem, e aí já com um trabalho mais avançado ainda, e nesse percurso algumas questões vão ser levadas ao grupo, não é isso, Alexandre, Rodrigo? A gente está pensando algumas demandas de ativação do grupo. Não é isso, Rodrigo? Não tinha uma agenda? Sim, a ideia é que a gente tem já programado também, né, a semana que vem haverá um grupo do GT de governança, né, e daí retoma os GTs de design, depois dados, depois governança novamente, e a ideia é que a gente passe a trabalhar sempre em cima de alguma atividade concreta em cima do grupo. Então, para o GT de governança na semana que vem, a gente vai trabalhar em cima de estatutos, algumas coisas desse tipo, e daí para esse GT e para os próximos, a gente vai também planejar algumas atividades para tentar envolver o GT e manter, né, uma reunião um pouco mais dinâmica. Essa primeira rodada tinha bastante legado, digamos assim, para apresentar os andamentos do que o próprio TED estava fazendo, que era uma demanda da comunidade, e agora a gente pretende envolver vocês na construção de coisas para essa comunidade, planejar o futuro, alinhar informações e coisas desse tipo. Perfeito. Então, vamos em contato, vamos nos falando e nos encontrando. Logo mais, a gente retorna também com
as questões que foram trazidas, né, a relatoria e o vídeo e o compartilhamento dos materiais dessa reunião aqui. Tá ok, pessoal? Mais alguma questão? Alexandre, Irá, equipe? Não, só agradecer a William? todo mundo pela apresentação, reiterar que a gente está à disposição, pessoal, e é isso. Perfeito. Irá? É isso, reforçar o convite aí para todo mundo. Nosso GitHub segue aberto, todo mundo dos grupos online, então não esperem, não precisam esperar as reuniões, sei que todo mundo é muito ocupado, mas quem puder também nos acione, estamos à disposição, muito animados, correndo para caramba, mas querendo muito a colaboração e escuta de todo mundo. Um abraço. Maravilha. Obrigado a todos, todas, obrigado equipe, obrigado a todos que vieram participar. Forte abraço, até a próxima. Valeu. Obrigado. Tudo. Tchau, tchau. Pessoal. Valeu, Obrigado, pessoal. pessoal. Boa tarde. Valeu.